Vamos hoje de história de luta. Tem uma história de luta bem sucedida que eu gosto muito de contar. Essa particularmente me ganha o coração. Ela começou de forma muito triste. Eu estava em Salvador e soube que tinha havido uma explosão em uma estação da Petrobras em Alagoas, precisamente na estação chamada Furado, que fica em São Miguel dos Campos. Só consegui chegar lá no outro dia, né? Daqui de Salvador para lá são muitas horas de ônibus. Não lembro quantas, já fui muitas vezes, mas não lembro quantas. Então, quando eu consegui chegar no outro dia, vi aquela tristeza, aquela devastação. 4 trabalhadores tinham morrido, carbonizados. Então, eu encontrei aquela devastação e um camarada, amigo, ia começar a participar da comissão de investigação. Ele é dirigente do Sindipetro Sergipe Alagoas, lá em Alagoas, Eduardo Amaro. Então ele começou a participar da comissão e eu e os outros dirigentes, nós ficamos ali, olhando, tentando entender. Nessas circunstâncias, deixa eu falar para vocês uma coisa. A gente precisa mapear todas as possibilidades, porque se tiver uma oportunidade para o gerente colocar, mascarar o que aconteceu, maquiar ou modificar a cena dos acontecimentos, eles fazem. Então, eu tenho muitas fotografias desse período que eu passei lá. Nós conseguimos preservar a cena, fechamos a entrada da estação com o carro do sindicato, preservamos a cena. Nosso colega Eduardo Amaro entrou para fazer parte da comissão de investigação. E eu olhei para o outro lado da estação, para o outro lado da rua, a menos de 30 metros talvez. Tinha umas casinhas, aquelas casas que a gente chama de geminada, não sei dizer o nome certo. Geminada, eu acho, que são casinhas daquelas que ficam parede com parede. Então olhei e vi algumas pessoas bem humildes e fui lá, resolvi ir lá para perguntar o que é que a empresa tinha feito por eles, como é que tinha sido a assistência durante o sinistro, né, durante a explosão, e como é que eles tinham ficado e como é que a empresa tinha acolhido, se tinha feito alguma coisa por eles. Para minha surpresa, quando cheguei lá, a Petrobras não tinha ido, nenhum gerente tinha ido. E então eu comecei a conversar, eles muito desconfiados, né, pensando que se tratava de alguém que estava ali para prejudicá-los. Então eu demorei mais ou menos um dia e meio para ganhar a confiança deles. Deixei claro que eu, apesar de ser empregado da Petrobras, eu não estava ali enquanto empregado da Petrobras, estava ali como uma pessoa que queria ajudar a entender o que aconteceu dentro da Petrobras e ali fora também entender como é que eles estavam e tentar sensibilizar a Petrobras para ajudá-los. No segundo dia, mais ou menos, eu já tinha conseguido conquistar a confiança deles. Eram ali 21 famílias e chamaram a 22ª família que ficava atrás dessa unidade. Para vocês terem ideia da precariedade da vida das pessoas, essa que ficava atrás da unidade estava sem claridade à noite porque não tinha energia elétrica e a claridade que eu usava era a claridade daquela chama que chama flare, aquela tocha que fica acesa nas estações. Então estava no escuro. Uma família com pessoas deficientes físicas e mentais. Então eu resolvi cadastrar todas essas famílias para fazer com que a Petrobras tirasse elas dali e colocasse fora do risco. Elas, inclusive, eram anteriores à planta. Elas trabalhavam e moravam numa fazenda. Essa fazenda foi que a Petrobras alugou, comprou, não sei bem, e onde instalou sua planta, sua estação, com uma planta de transferência. Então, eles eram anteriores, e ainda que não fossem, no mínimo, o que representa a Petrobras? 22 famílias para ela tirar do local onde ela está colocando risco. Então eu fui, passei muitos dias. Eu ia pela manhã,
e saía de lá à noite, com muita dor, porque eu passava muito tempo sentada. De vez em quando eu deitava, né, nos passeios dessas casas. E assim, à noite, Eduardo Amaro saía da comissão muito exausto, porque é muito triste você ficar ali vivendo fatos, né, de acidente que provocou 4 mortes, gente jovem. E ali nós conversávamos mais um pouco com a comunidade. Eu cadastrei todas e tive o cuidado, caneta mesmo, tive o cuidado de anotar quem era o responsável por cada família, quem era o homem provedor, a mulher provedora de cada família. E quantos filhos, quantas pessoas estavam na hora, como é que fizeram para sair de lá. E os relatos são relatos assim, assustadores. Gente que só fez se jogar em um rio que corria atrás da casa deles e se segurar nos galhos, então assim, quase morreram afogados. Mulher grávida caiu. Pessoa inválida com o lado paralisado, vítima de AVC, né, de derrame, com sequelas, teve que ser carregada e derrubaram. Isso a própria comunidade fazendo, porque a Petrobras não fez absolutamente nada. Eles contam que a única coisa que eles viram foi os trabalhadores da Petrobras correndo, os que não iam para o combate, os que não poderiam ficar lá porque não são preparados, os administrativos correndo e mandando eles correrem também. E aí tiveram a ideia, não sei se eles ouviram, mas de se jogar no rio. Aí o fazendeiro foi que pegou um trator e começou a tirar essas famílias e levar para o além, para um lugar longe da estação, então longe do risco, mas também um lugar onde não tinha nada, só sol quente e mais nada. Então, solidariamente, um dono de um restaurante levou umas marmitas de comida, levou água, e ali eles ficaram. Alguns se perderam, filhos se perderam de mãe. Nossa, não dá para relatar cada caso, mas enfim, eu cadastrei essas pessoas e depois já tinha intimidade com eles, né? E pedi para tirar fotos. Eu percebi que as crianças, especialmente, nunca tinham visto imagem na fotografia. Então tirei foto, fiquei mostrando, imprimi algumas fotos e levei. Nossa, estou vendo aqui a cena das pessoas. Eu tenho essa fotografia, eu vou botar alguma fotografia aqui. Então foi assim que eu cadastrei. E aí o sindicato entrou com uma ação, uma representação no Ministério Público Estadual, acho que o Ministério Público do Trabalho também, provavelmente o Ministério Público Federal. Sei que o que era necessário fazer, o sindicato fez. Eu era dirigente de uma associação que acompanhava acidentes, chamada AEPetro, já falei dela e vou falar outras vezes. Eu também assinei essas representações. O fato é que esse acidente foi em setembro de 2000, não vou lembrar agora o ano, acho que 2008. Setembro de 2008. E logo no dia 1º de maio, Dia do Trabalhador de 2009, essas pessoas foram transferidas para casas na cidade próxima. Para eles, até isso era transtorno, sabia? Mesmo tendo casas, ganhando casas, como eles trabalhavam na fazenda onde eles moravam, eles não pagavam energia elétrica, passaram a pagar, eles não pagavam transporte para trabalhar, passaram a pagar. Então, gente, você veja quantas coisas simples para a maioria de nós, mas difíceis para aquela comunidade. E que para a Petrobras não seria nada, mas os gestores, quando eu falo Petrobras, eu ressalto, são os gerentes. Os gestores nada fizeram. Então eles se mudaram, eu pelo menos fiquei tranquila que eles estavam fora de risco. E aí os anos passaram, uma advogada do sindicato entrou com ação pedindo indenização para cada família. E depois de muitos anos, especialmente no ano 2018, antes da pandemia, portanto, a pandemia começou em 2020, então foi em 2019. Essa advogada me contou, disse, poxa, Leninha, aquelas famílias todas, a Petrobras está dizendo que elas não existiam. Então eu recorri para a primeira instância, mas eu tenho que provar que eles existiam. Eu aí falei imediatamente, digo, mas eu posso provar porque eu tenho fotografias com as pessoas, tenho fotografia na frente das casas. E foi assim que em 2019, todas as terças-feiras do mês de setembro,
eu fui a São Miguel dos Campos, lá em Alagoas. Às vezes eu ia de noite, amanhecia lá, ia de tardinha, amanhecia lá, só tomava o café e ia para a audiência. Cada audiência tinha assim 4, 5 famílias, ao todo 22 famílias. Quando cheguei lá, nossa, quem era criança virou adulto, quem era criança virou adolescente, quem era adolescente virou adulto, adultos, né, mais envelhecidos. Alguns idosos tinham morrido, outros continuavam lá. Eu reconheci todas as pessoas, levei as fotos e mostrei, e ali nós ficamos. Durante 4 semanas eu ia e falava para a juíza, em cada audiência eu mostrava a foto. Ela dizia, você conhece essa pessoa? Eu dizia, não só conheço, doutora, tenho foto, meritíssima. Mostrava a fotografia, ela perguntava o que eu me lembrava, então eu relatava daquela família tudo que eu me lembrava que eles tinham contado do dia do acidente. Então, com essa atitude minha do sindicato, nós conseguimos que essas pessoas que a Petrobras dizia, os gerentes da Petrobras diziam que não existiam, que essas pessoas fossem vencedoras, pelo menos nessa instância. Então saiu depois a decisão, a sentença, a Petrobras recorreu, mas pelo menos há uma esperança. E isso aí foi fruto de quê? Somente um olhar para o lado para ver o próximo e saber que está ali e que pode dar uma ajuda. E foi isso que eu fiz, eu e os dirigentes do Sindicato dos Petroleiros de Sergipe e Alagoas. Então isso eu tenho muito orgulho, eu gostaria de que tivesse outro desfecho, né? Que não tivesse chegado lá e não tivesse vítimas, mas já tinha as 4 vítimas. Mas tinha pessoas que a gente podia ajudar. Então, mesmo em meio ao caos, às vezes você consegue fazer a diferença na vida das pessoas. E hoje, com essa história, eu tive uma ideia. Quem de vocês tiver história assim de superação ou conhecer alguém que tem uma história, me fale nos comentários e vamos tentar trazer aqui para o canal. Está bem? Fico por aqui. Um abraço e até amanhã.